Ô Zaidan, um assunto internacional e que diz respeito aqui ao nosso pedaço de planeta e que envolve a Venezuela, o Tribunal Penal Internacional abrindo investigação por violações de direitos humanos. Eu acho que dá até para conectar esse assunto, Zaidan, na sequência, neste quase final de Acontece, com o que está acontecendo também lá na Nicarágua. Afinal de contas, não que tenha ido para o Tribunal Penal Internacional, mas tem relação com um comando que não admite adversários. O Tribunal Penal enviou para a América do Sul o Karim Khan, que é um inglês, é promotor do tribunal, e ele foi à Colômbia primeiro e houve o encerramento da questão, na verdade uma questão antiquíssima, né, do início deste século, referente aos embates ali entre o exército colombiano e as Farc. E então tanta coisa aconteceu, parte das Farc viraram um partido político, uma outra parte continua na guerrilha, etc. E ao Exército de Libertação Popular. Mas o caso colombiano foi encerrado. O caso da Venezuela, não. Ele anunciou a abertura de uma investigação formal por crimes contra a humanidade cometidos pelo Estado. E uma investigação que tem a ver com a morte, prisão arbitrária, tortura, desaparecimento de manifestantes contra o governo de Maduro. E aqui um caso específico de 2017. E isso aconteceu em diversas outras ocasiões. A ditadura venezuelana, ela tem reprimido, prendido, matado dissidentes e às vezes meros manifestantes que nem têm uma dissidência política constante, apenas foram às ruas numa manifestação contra as condições precárias de vida. E aí aqueles coletivos, que são grupos paramilitares armados pelo Estado, recebem dinheiro do Estado, recebem comida, que é um artigo de primeiríssima qualidade na Venezuela e valor, porque é rara. As pessoas foram empurradas até para fome, para desnutrição. Muitos fugiram do país, milhões fugiram do país. Quem tinha dinheiro foi embora para Miami, para Espanha. Quem não tinha foi a pé para Colômbia, veio para o Brasil, foi para o Equador, foi para o Peru. E o Maduro, ele assinou um termo de compromisso com o Karim Khan, dizendo que o governo pretende colaborar nessas investigações. Ao mesmo tempo, ele reclamou, disse que era uma ação política e tal, aquele papo de sempre. O fato é que, claramente, direitos básicos estão sendo violados pelo Estado venezuelano, pela ditadura venezuelana, numa distopia que mistura repressão, falta de artigos de primeira necessidade, perseguição política, prisões arbitrárias, assassinatos cometidos por agentes do Estado. E é isso que o Tribunal Penal irá investigar, Ronald. Ô Zaidan, a situação do Ortega lá na Nicarágua, isso não tem nenhuma novidade, porque quem está acompanhando os 4 mandatos que se completaram, né, ao longo desse período, não se surpreende, evidentemente, mas essa fórmula de alijar os adversários da disputa e colocar um adversário que na verdade mais um testa de ferro ali, que era quase aliado seu, é um negócio que a América Central vai viver de maneira mais intensa, ou a gente tem percebido regimes que levam para esse caminho? O Ortega está no poder desde 2007, né? São 14 anos no poder, e ele acabou com o limite de reeleições, então pode se reeleger à vontade. A eleição foi uma piada, porque 6 candidatos da oposição foram presos, acusados dos mais diversos delitos inventados ali pelo regime. Foram presos, inclusive casos até cômicos de denúncias de corrupção. E ele prendeu 6 candidatos que poderiam incomodá-lo. E aí colocou lá alguns candidatos aliados do regime só para dizer que havia competição. O comparecimento, há muitas dúvidas, né? A União Europeia, por exemplo, se negou a mandar representante, observador, porque falou, não, isso aí vai ser uma piada, não há o que observar, essa não é uma eleição limpa. E é bom notar que o resultado final dá a vitória de Ortega com aproximadamente 75% dos votos, mas alguns observadores independentes, e isso não é difícil de comprovar se é verdadeiro ou não, mas o fato é que eles falaram em 85% de abstenção,
que cerca de 15% dos eleitores teriam ido às urnas no domingo. Então, deu o que todo mundo sabia, o Ortega foi reeleito, uma lavada, 75%, e, ao mesmo tempo, não está resolvida a investigação sobre aqueles mais de 300 mortos em manifestações que não eram nem políticas, mas eram contra mudanças no regime de previdência, queria tirar dinheiro de aposentados, pensionistas. O governo até recuou, mas não deteve a repressão. Mesmo depois dele recuar na medida, na mudança da lei, ele continuou prendendo gente que foi identificada como manifestante, e mais de 300 pessoas morreram ali nas manifestações na Nicarágua, né? Então a Nicarágua, que viveu anos sob o regime, a ditadura do Somoza, e o Ortega era parte ali do grupo de libertação sandinista, o Exército de Libertação Sandinista, e hoje, inclusive, vários que participaram da luta romperam com o Ortega, dizendo que ele virou simplesmente um ditador de caricatura, né, daqueles que os desenhos animados mostram na América Central e tal. A vice é a esposa dele, uma figura meio estranha, né, com uns misticismos, os negócios. Enfim, a Nicarágua, infelizmente, terá de conviver com mais um período aí de ditadura do Daniel Ortega, que não aceita contestações, e a ideia dele é ficar no poder de maneira vitalícia. Enquanto ele estiver vivo, lá ele ficará. Quem pode mudar isso é o exército da Nicarágua, mas hoje a cúpula do exército parece fechada com Ortega, Ronald. Ô Zaidan, vamos tentar ver se a gente consegue amanhã também sobre um outro tema internacional que falamos aqui na sexta, mas para atualizar um pouco também da situação da Etiópia e o que do fim de semana a gente trouxe é o quadro da fome cada vez mais alarmante e neste momento sendo capital para um volume importantíssimo de pessoas naquele país, né? E enquanto isso, a Frente de Libertação do Povo Tigrês segue avançando militarmente, e o fato é que o Ahmed não consegue deter e, ao mesmo tempo, intensifica a repressão contra civis. Há relatos de massacres de civis que, desarmados, não tem nada a ver com a história, e que estão sendo massacrados pelos dois grupos em luta, né?